Nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo sobre como calcular o crescimento discreto de uma dada população em um tempo específico ou em vários tempos projetados para o futuro. Então, se inscreve no canal, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo e deixe um comentário aqui embaixo. E vamos lá! Bom, então você está vendo essa equação aqui? Essa equação aqui é a equação de projeção do crescimento discreto para um dado tempo no futuro. Então é através dessa equação que a gente vai saber qual que será o tamanho dessa população em um dado tempo futuro. Então se a gente estiver pensando em uma escala temporal de anos, por exemplo, a gente quer saber o tamanho da população daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, etc. Então essa população vai nos dar o tamanho dessa população em cada um desses anos no futuro, certo? E essa equação ela é tida como NT igual a lambda elevado a T vezes N0. E o NT, como eu já disse, é o número de indivíduos no tempo T, né? Então é o tamanho da população no tempo projetado no futuro, num tempo específico que a gente quer. O N0 é o número atual de indivíduos dessa população, é o tamanho atual dessa população, e o lambda é a taxa de incremento finita dessa população. Bom, mas o que de fato compõe esse lambda? Como que a gente calcula esse lambda? Porque pelo que se observa na equação aqui, é a letra mais difícil de se obter, né? Obviamente. Essa equação aqui é a taxa de incremento finita ou lambda, também chamado como lambda. E o lambda então é igual a 1 mais RD, que é a taxa intrínseca de crescimento da população, certo? E o que significa esse 1, Hugo? Esse 1 equivale ao tamanho atual da população, tamanho 0, ou seja, 100% do tamanho dela, mais essa taxa intrínseca de crescimento. Então, toda vez que a população for crescer, em cada intervalo temporal, ela vai crescer 100% do seu tamanho inicial, mais a taxa intrínseca de crescimento. Então, vai ser 1 mais RD, certo? Então, vamos para o Excel agora que eu vou mostrar o passo a passo de como fazer isso. Então, eu estou aqui no Excel agora e eu vou mostrar para você como calcular esse crescimento discreto ao longo do tempo, né? Projetar o tamanho da população no futuro. Como que a gente vai fazer isso? Como você pode observar, essa daqui é a equação de crescimento discreto, é a equação que vai projetar o tamanho da população no futuro, certo? Então, para calcular ela, a gente vai precisar do valor de lambda, do valor de t e do valor de n0. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu quero fazer é criar um valor de R, uma taxa de crescimento instantânea, né? E eu vou dar um crescimento para essa população minha de 0,2 indivíduos, ou seja, a população vai crescer 0,2 indivíduos por tempo. Por que eu dei um valor de R e não diretamente o valor de lambda? Porque eu vou colocar o cálculo para obter o lambda dentro do cálculo inteiro aqui para se obter o valor de NT, ou seja, o tamanho da população no futuro. Então 0,2. Vamos lá. E aqui eu vou colocar o tempo. Então nessa coluna A, linha 2, eu vou criar uma variável de tempo, que vai variar de 0 até o tempo 10. Até o tempo 12. Vamos colocar o tempo 12. Até o tempo 12. E eu vou chamar essa população de N1. Certo? E no tempo 0, então, eu tenho que dar um tamanho para essa população. E eu vou dar um tamanho para ela de 50 indivíduos. Então, hoje essa população tem 50 indivíduos.
E aí, agora é só a gente calcular essa equação aqui para obter o NT no tempo 1. Ou seja, a gente quer saber quantos indivíduos essa população aqui terá daqui a um ano, no ano que vem. Então, para isso, a gente vai colocar um igual eu coloquei aqui, e vai obter o valor de lambda, primeiramente, que é 1 mais o valor de R, e aí eu coloco um cifrão entre o B e o 1 para congelar essa linha, e eu vou elevar o valor de lambda ao valor de T que eu desejo. E aí eu vou congelar a coluna do valor de T também. Ok? Então, depois eu multiplico o resultado dessa exponenciação vezes o N0, que vai ser que vai ser 50. E eu coloco um cifrão aqui para congelar essa célula. E aí eu dou um Enter. E vejam só, deu certinho. Então, essa população ela vai começar com 50 indivíduos e daqui 12 anos ela vai ter esse número de indivíduos aqui, certo? Ela vai ter cerca de 445 indivíduos aproximadamente, 446 indivíduos daqui 12 anos. E agora eu vou te ensinar como fazer um gráfico disso. Eu quero saber como que essa população cresce graficamente. Esse crescimento é parecido com o crescimento exponencial, que é um crescimento em forma de curva, assim? Vamos ver agora. Então, para fazer isso, eu vou marcar as duas colunas aqui. Aí eu venho aqui inserir gráfico. E vou colocar esse gráfico de área em degraus. E você pode observar o seguinte. No eixo X, nós temos a variável T, que é o tempo, certo? Então aqui a gente vai ter o intervalo de cada tempo. Vou até escrever aqui tempo. E no eixo Y a gente tem o tamanho da população. A gente vai ter o tamanho da população, ou seja, a quantidade de indivíduos que essa população vai ter em cada tempo. E vejam o seguinte, o crescimento discreto, ele diferentemente do crescimento exponencial, tem um crescimento em escada, ou seja, o crescimento ele ocorre não de forma contínua. Isso se dá porque os indivíduos, às vezes, na maioria das espécies, na verdade, eles se reproduzem em épocas do ano. Então, se por exemplo, tem algumas famílias de gaivotas que se reproduzem a cada uma vez no ano, uma vez ao ano. Então, no início do ano, vamos supor que essas famílias se reproduzem, né? Elas se reproduzem então no início do ano e aí ao longo do ano elas vão perdendo indivíduos. E depois, só no outro ano que elas crescem novamente em número de indivíduos. E aí você tem um crescimento em forma de escadas. Essa é a forma como a gente calcula o crescimento discreto de uma população. Bom, então se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal, certo? E valeu! Falou, até o próximo vídeo.